A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Aqui quem vos fala é o pastor Edício Meira, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Mensagem da Paz. Amados, você que está me ouvindo através do WhatsApp ou do seu computador, eu quero hoje falar sobre a fé. E o texto que está baseado se encontra em Hebreus capítulo 11 e versículo 1, que está registrado assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. A Bíblia relata de vários homens que venceram, que alcançaram vitória pela fé. A Bíblia diz que pela fé Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim e foi abençoado. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Pela fé Noé construiu a arca, porque Deus tinha falado para ele que ia mandar chuva do céu e acabar o mundo em água. Porque naquela época, antes do dilúvio, não chovia na terra, mas havia ervas, porque a terra era úmida. E Deus falou para Noé que ia acabar o mundo em água. E pela fé, Noé construiu a arca e foi herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia por receber por herança, e diz a Bíblia que Abraão obedeceu e saiu sem saber para onde ia, mas alcançou as promessas. Amado, no passado o povo de Deus foram oprimidos, muitos passaram lutas, mas a Bíblia diz que pela fé eles venceram. Quando o povo de Deus estava no Egito, diz a Bíblia que reinava nessa época sobre o país do Egito o rei Faraó. Faraó, diz a história, diz a Bíblia, que era um homem de coração duro. Ele oprimia Israel. Diz a Bíblia que as dores, sofrimentos e os clamores de Israel chegou aos ouvidos de Deus. E Deus levantou um homem para libertar Israel. E este homem chamava-se Moisés. E Moisés falou para Faraó: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, me mandou para que te falasse, para que tu deixe o povo de Israel embora para a sua terra prometida, que é Canaã. E as palavras de Faraó para Moisés foi não. Faraó duvidou das palavras de Moisés. E Deus mandou 10 pragas sobre o Egito. E quando o Faraó viu que o negócio estava feio, ele falou para Moisés que tirasse aquele povo do seu país. E Moisés ordenou que Israel se marchasse. E quando, aleluia, porque Deus tinha dado o livramento. Quando Israel estava aproximadamente 2 a 3 dias de jornada, o espírito maligno apoderou no coração de Faraó. E Faraó arrependeu por ter deixado Israel embora. E Faraó ordenou todo o seu exército, carro e cavalos de guerras, para alcançar Israel. E a sua ordem foi esta: matar o povo de Deus.
E quando Israel olhou para trás, diz a Bíblia que viu o exército de Faraó. Olhavas para os lados, eram rochedos. Olhava para a frente, se deparava com o mar vermelho. Todo Israel orou a Deus, pediu livramento, e Deus feriu o mar vermelho. E a Bíblia diz que pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca. O último israelita, quando passou no mar vermelho, nessas alturas o exército de Faraó já estava no meio do mar. E Deus destruiu homens e todos os cavalos, todos os soldados egípcios morreram afogados no meio do mar. E pela fé Israel alcançou vitória. Pela fé Israel rodearam o muro de Jericó 7 vezes. E quando foi na 7ª vez, os sacerdotes tocaram as suas buzinas, e todo o povo gritaram em uma só voz, e os muros caíram no chão, e Deus deu-lhe vitória. Pela fé Davi matou o gigante Golias. Pela fé Sansão matou só com as suas mãos desarmadas, somente com a queixada de jumento nas suas mãos, matou mais de 1000 soldados filisteus. Pela fé o povo de Deus venceram o reino, venceram guerra, praticaram a justiça, alcançaram as promessas e fecharam as bocas dos leões. Pela fé os que confiavam no Senhor apagaram a força do fogo. A Bíblia fala de 3 homens que serviam a Deus, homem de fé. Um chamava Mesaque, outro chamava Sadraque e outro chamava Abednego. Diz a Bíblia que o rei Nabucodonosor mandou fabricar uma grande estátua e decretou uma lei: quando os sacerdotes tocassem as buzinas, todos os homens encurvassem e adorassem aquelas estátuas. E se alguém não adorasse aquela imagem, era jogado numa fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais. E quando tocaram as buzinas, todos aqueles que ouviram o som da buzina se encurvou, adorou aquela imagem. Mas a Bíblia diz que Sadraque e Mesaque e Abednego não encurvou, não adorou aquela imagem. E o rei Nabucodonosor ficou muito furioso e mandou que lançasse Mesaque e Abednego na fornalha aquecida 7 vezes mais. E diz a Bíblia que Sadraque, Mesaque e Abednego, pela fé, orou a Deus, e Deus ouviu as suas orações e apagou a força do fogo. O fogo existia, mas não tinha poder para lhe queimar. Pela fé, o povo de Deus escaparam do fio da espada. Pela fé da fraqueza tiraram as forças. Pela fé na batalha se esforçaram, e todos os seus inimigos fugiram diante da sua presença. Sim, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O homem que aproxima de Deus é necessário crer em Deus, crer que Deus existe, que Deus é galardoador para os que lhe buscam. Glória a Deus.